Já tá gravando. Então, vamos. Muito bem, mais uma exclusiva das Férias do Esporte, Rádio Band News FM Goiânia, e hoje ao lado de um personagem importante do nosso futebol brasileiro, hoje treinador do Atlético, com passagens por grandes clubes do futebol nacional, Corinthians, Santos, Botafogo, time do Juventude, Chapecoense, Goiás, hoje técnico do Atlético Goianiense. Talvez o carioca mais goianiense aqui do Brasil, Jair Ventura, é o nosso convidado para um bate-papo descontraído, um bate-papo tranquilo, mas também com muita seriedade, até porque o Atlético está vivendo aí dias de decisão pela frente, reta final de Campeonato Brasileiro da Série B. Tenho certeza que o trabalho aqui está sendo intenso e de muito foco nessa reta final, né, Jair? Boa tarde, bom recebê-lo aqui na Band News. Boa tarde, verdade. Estamos aí em busca, na verdade, agora na manutenção desse retorno espetacular. A gente não tem outra maneira, já que os nossos adversários fizeram uma gordura no primeiro turno que a gente não tem, então a gente não pode errar. Cada jogo uma final de Copa do Mundo, temos mais um jogo importantíssimo agora, uma equipe muito qualificada, certeza aí uma das folhas, se não a folha mais cara aí da Série B desse ano. Conheço bastante atletas que lá estão, vai ser um jogo muito difícil, mas a gente vai buscar a vitória, que só a vitória nos interessa para a gente conseguir chegar de uma vez no G4, né? Quando a gente está quase chegando, os nossos adversários vão lá e vencem também. Então, mas espero que possamos chegar, e depois que a gente chegar, a gente possa permanecer para a gente conseguir o acesso que é tão almejado por todos. Antes da gente falar de decisão, de clima tenso, de ambiente centrado, vamos falar do Jair, né? O Jair, filho de Jairzinho, que dispensa, né, apresentações, um ídolo do nosso futebol. Eu acredito que para você, ainda mais ídolo, né? 2 vezes, pai e também grande jogador que foi no nosso futebol brasileiro. Mas a pergunta é a seguinte, há quem diga, né, filho de peixe, peixinho mas você teve curta carreira no futebol. E eu quero saber por que e como o Jair Ventura acabou se tornando treinador. Olha, o meu sobrinho, né, o Jair Neto, agora está jogando também. E eu falo para ele, vai ter que correr bastante porque o vovô levou tudo, né, da família. Mas eu tentei quanto deu, tentei até os 26 anos, quando eu fui estudar educação física. Mas cheguei a jogar, né? Eu costumo dizer que eu sou o jogador de verdade, que é aquele operário, né? Joguei na Série B do Rio, joguei 2 anos no Gabão, joguei na Grécia, joguei na França. Enfim, isso para mim foi muito bom hoje como treinador, porque eu sou formado em educação física, tenho todas as licenças que possíveis para ser treinador, diversos outros cursos também, mas eu tenho um lado do vestiário, né? Que isso aí você não aprende, né, dentro da sala de aula, você tem que estar lá para você vivenciar. Então, desde muito jovem, eu sempre tive esse sonho de ser treinador assim, sabe? E eu sempre observei muitos comportamentos dos meus treinadores, assim, quando fazia uma coisa, eu falava, pô, isso aí eu achei legal. E eu que eu for treinador, eu vou fazer. Aí ele tinha uma conduta com certo atleta e eu falava, cara, isso não é legal. Sabe? Então você tá do lado de lá deles, é importante que você entende como eles te olham, como eles querem que você seja. Então não tem muito segredo, né? A gestão de pessoas é você fazer com elas o que eu queria que fizessem comigo quanto atleta. Então é isso que eu faço. É uma coisa que eu me orgulho, né? Vocês me acompanharam aqui o ano passado todo, 8 meses aí no Goiás. Não tive um problema de relacionamento e assim minha carreira toda. Por onde eu passei, faço amizade com meus atletas. Tem essa linha tênue, lógico, do comandante, do respeito, mas gosto de ficar um pouco mais próximo também. Tem alguns que a gente acaba criando uma afinidade maior do que outros, mas é importante. Então, essa minha vivência dentro das 4 linhas, por mais que foi curta, até os 26 anos só, hoje me ajudou bastante a ser treinador. E nessa situação de gestão de pessoas, como você bem falou, foi algo que na sua chegada foi um tema até muito debatido. Acredito que também no seu acerto com o presidente Adson Batista, que é a situação de recuperar o elenco, né? Um time que naquele momento estava desacreditado, não estava nem sendo cotado para acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, mas você chega, você recupera Luiz Fernando, você recupera principalmente a situação da defesa que sofria gols todos os jogos, mas com um treinamento, né, que vem se tornando o padrão de Jair Ventura por onde você passa, né? Aquele tipo de trabalho específico mais voltado para a defesa, ali um fortalecimento meio de campo e um ataque atenuante. Como é que foi, né, do seu início de trajetória aqui no Atlético até o presente momento, principalmente na questão da recuperação dos atletas? Importante. Na vida sem confiança você não consegue nada. Eu acho que em todos os segmentos a gente tem que estar feliz, a gente tem que estar confiante. Então, resgatar esses atletas faz parte do nosso trabalho como gestor. Fico feliz que eles tenham respondendo, né? O Luiz não vinha num momento bom,
acho que era claro isso, ele mesmo, né? Acabou, né, não saindo do time por um período, e hoje é um dos nossos artilheiros aí nos ajudando. Então fico feliz de ter recuperado ele, não só ele, né, quanto a defesa. A gente estava muito sem confiança, né? Logo na minha estreia a gente sofre 2 gols, daqui a pouco no outro mais 2 e gol sem parar. Então era uma coisa que nos incomodava. A gente conseguiu ajustar, com alguns trabalhos, com algumas orientações, né, que são algumas coisas que cada treinador tem. Mas eu acho que o mais bacana disso tudo é que a gente potencializou o ataque também. No primeiro turno nós tínhamos uma média de 1,3 por jogo de gols. Hoje a gente tem 1,7. Né? São quase 2 gols de média por jogo. Né? Nos últimos 2 jogos em casa fizemos 6 gols. Temos o artilheiro da competição. Temos o time que mais troca passe na área do adversário. Nós somos o líder do retorno. Nós somos o segundo em posse, né? Então, assim, a gente é um time que marca muito bem, mas gosta de ficar com a bola. Temos essa característica no elenco de ter esse jogo, de ter o controle do jogo. Você vê o nosso último jogo aqui, o nosso gol, a gente ficou quase 2 minutos com a bola até fazer o gol, né? Então, é uma característica do time. E é aquilo que eu sempre falo, cara. Eu já fui um treinador de ser mais reativo, por ter características do elenco, e agora a gente tem um elenco que me dá uma situação diferente e a gente consegue fazer. Tanto que temos o segundo melhor ataque, temos o artilheiro da competição e temos essa média de quase 2 gols por jogo. Então é importante. Eu sou esse treinador mutável, que se não tiver as condições de fazer esse jogo, a gente vai fazer o outro jogo, de acordo com as características dos meus jogadores. Isso que é o mais importante. Eu não boto o que eu penso de futebol na frente do clube e na frente dos meus atletas. Se os atletas me entregam características para fazer esse jogo, a gente vai fazer. Se não entrega, a gente vai fazer de outra maneira. O importante é que o Adson esteja feliz, o nosso torcedor esteja feliz e que a gente possa conseguir o acesso. Né? Eu não posso pensar em mim na frente de uma instituição que é gigante. Né? Tem muita gente envolvida por trás para eu só mostrar o meu trabalho, o modelo de jogo. Pelo contrário, hoje o nosso maior objetivo é o Atlético Goianiense, que ele possa conseguir esse acesso. Né? Lógico, se for de maneira jogando bonito, como a gente vem jogando, fazendo 3 gols a cada jogo, ótimo. Mas se não for e a gente conseguir, é o que vale. Né? No final da história, tudo vai caminhar para o resultado. Se conseguiu o acesso foi muito bom, se não conseguiu não foi, mas fico feliz que a gente já está brigando, né? Que quando a gente chegou, a gente estava na segunda parte da tabela, né? Até se falava em livrar em 45 pontos e hoje a gente já está aí a 3 pontos do G4, que é o objetivo. Jair, nós jornalistas, e acredito que boa parte da torcida percebemos, né, que você é uma pessoa bem engajada nas redes sociais. Você está atento a tudo, de olho em tudo, e eu queria saber de você se você já percebeu aí os memes, né, a situação do venturismo. Você conseguiu perceber o que seria o venturismo? Estou tendo a oportunidade de perguntar isso para você. O que de fato é o venturismo sobre a ótica de Jair Ventura? Não vi nada sobre o venturismo, não, sério. Não vi nada a respeito, não. Cara, a gente, quando o time começa a embalar, né, começa a ter bons resultados, a figura do treinador fica muito em evidência. Né? Quando as derrotas também, tanto que a gente é o primeiro a perder o emprego. Né? Quando as coisas estão indo mal, o treinador é sempre o grande vilão. Então eu trato isso com muita naturalidade, porque eu já estou bastante tempo nisso, né? Eu parei aí de jogar com 26 anos, então eu fiz meu primeiro jogo como treinador em 2010, treinador profissional, fiquei ainda 1 ano no Sub-20, enfim. Estou próximo de completar aí quase 300 jogos já como treinador, então eu sei como é que as coisas funcionam, não, sempre com os pés no chão, porque se a bola parar de entrar, o trabalho já não é tão bom, já tem um monte de coisa errada. Então a gente leva com naturalidade os elogios, essas brincadeiras de venturismo, mas sabendo que isso é só até o próximo jogo. Se a gente não ganha, o venturismo já acabou, já começa a xingar, já tira, manda embora, troca. Então eu sou muito pé no chão assim, em relação aos elogios e também em relação ao momento ruim. Eu sei o meu tamanho, eu sei do meu potencial, não só nos momentos bons, mas nos momentos ruins também. Não é porque a gente vai perder 1, 2, 3 jogos e que eu vou achar que eu sou o pior treinador do mundo, e não é que a gente está numa sequência boa que eu vou achar que eu já sou o Pep Guardiola. Eu tenho noção do meu tamanho, sei da minha importância, mas não me iludo, nem com elogios, muito menos com vaias e protestos, alguma coisa desse nível, né? Como já tivemos aqui, né? Nossa torcida veio protestar há um tempo atrás e agora é só elogios. Mas é assim. A nossa vida de treinador é como se fosse uma bolsa de valores, né?
são altos e baixos. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo. Saber viver, lidar com isso, passar equilíbrio principalmente para os meus atletas, é o que eu tento fazer. Estar sempre equilibrado, mesmo nos momentos bons e nos momentos ruins, para que a gente possa conseguir manter principalmente os bons momentos, né? Que ninguém quer manter os momentos ruins. Você citou o Pep Guardiola, com certeza uma grande referência para sua profissão, mas existe algum outro nome, algum outro treinador, até mesmo aqui no Brasil, que serve de referência para você nessa formação e que você acompanha no dia a dia e tenta aplicar aqui nos treinos? Cara, lógico, com certeza. A minha referência do Brasil é o Zagallo. O Zagallo que ele fez na Copa de 70, onde você pega 5 camisa 10 e você... Eu consegui assistir todos os jogos da Copa de 70 e você vê uma equipe extremamente organizada. Muito se fala que o Brasil... mas o Brasil só é o Brasil por causa dos seus valores individuais. Verdade, sempre tivemos bastante valores individuais, eles ajudaram demais a gente conquistar as Copas, mas você vê muita organização. Você vê muitas situações treinadas já na seleção de 70, então o Zagallo com certeza é uma grande referência. Nós temos diversos bons treinadores, né, aqui no Brasil. Eu brinquei com da situação do Pepe, porque hoje se fala muito, né, nessa situação dos treinadores estrangeiros. Eu acho que o Dorival deu uma aula agora, por ser um treinador brasileiro e campeão, né, também, 2 anos consecutivos. Então, assim, tem muita gente boa e tem muito estrangeiro bom também. É o que eu falo. Sempre que antes que você me pergunte sobre os treinadores estrangeiros, que está em todas as pautas agora, já tirei uma pergunta sua, que eu já vou te responder. Eu acredito que tem espaço para todo mundo, cara. Eu acredito que a gente, quando eu fui efetivado em 2016, era o momento dos jovens, né? Não, tem que ter uma reformulação, os mais experientes não servem, estão todos ultrapassados. E eu sempre defendi todos eles, caras, porque eu sou treinador graças a eles. Eu fui 10 anos auxiliar técnico, aprendi tudo que eu sei com todos esses treinadores que eu trabalhei. Então, assim, seria muito ruim da minha parte chegar, por eu ser jovem, eu falar mal dos outros. Então, assim, existem bons treinadores jovens, existem bons treinadores experientes, existem bons treinadores estrangeiros. Agora, se você achar que só os jovens são bons, só os estrangeiros são bons, ou só os experientes são bons, beira a ignorância, né? Porque a pessoa não pode ser melhor que a outra por causa da idade. E a pessoa não pode ser melhor que a outra por causa do acordo do passaporte, onde ela nasceu. Então, beira um pouquinho a ignorância a gente achar que qualquer um desses 3 que a gente falou só serve esses. E a gente vê que existem bons treinadores de todas as idades, todas as nacionalidades, e que o futebol, não só o brasileiro, o mundial, possa ter sempre os melhores, para que a gente possa ver coisas boas dentro do campo, que é o que eu acho, que eu acredito. Você falou dos anos 70 aí, da Copa do Mundo, que você teve o privilégio de acompanhar. Jairzinho, furacão da Copa, dá pitaco no seu trabalho, puxa a sua orelha, às vezes ele percebe alguma coisinha que precisa ajustar, ele costuma comentar sobre o seu trabalho no dia a dia? Eu acompanhei, mas só depois, tá? Eu não nasci antes de 70 não, eu sou de 79, sei que você já estava me sacaneando meus cabelos brancos aqui, mas eu nasci em 79, vamos com calma, eu não vi a Copa de 70 não, vi depois. E sobre o meu pai, cara, a gente fez um pacto. Ainda no Botafogo, em 2016, que a gente dá aquela arrancada, quando eu fui efetivado, a gente foi sair para jantar e ele veio falar alguma coisa. Aí eu falei assim, tá, deixei ele falar. Aí no outro dia eu falei, pai, vamos almoçar? Passei para pegar ele, saí do treino e fui almoçar com ele. Falei, vamos fazer um acordo? Ele falou, fala. Aquela cara dele assim. Eu falei, o time que eu estiver trabalhando, a gente não fala mais sobre o meu time. Vamos fazer isso? A gente fala sobre todos os outros times, seleção, no campeonato árabe, o que for, mas a gente não fala do time que eu estiver trabalhando. Aí apertou a minha mão assim, a gente fez esse acordo. Então ele é proibido. Todo almoço família, jantar, eu pego ele direto, ele vai lá para casa, a gente fica vendo jogos quando eu estou no Rio, mas a gente não pode falar do time que eu trabalho. É lei, é regra, não pode. Falou uma vez só, depois lá do Botafogo, e aí a gente fez esse acordo e a gente não fala mais. Então, 0. Não toca assunto Atlético Goianiense quando eu estou aqui e quando eu estou com ele a gente não fala nada. 0, nada. Time, jogo, nada. Só parabéns quando ganha alguma coisa assim, mas fora isso a gente tem esse acordo. Pai e filho e futebol à parte, né, Jair? Ai, é bom demais. Né? Trabalho à parte. Trabalho à parte. Jair, quando você chegou aqui ao Atlético, já tinham passado por aqui, nesse assento, Eduardo Souza, Moser, Alberto Valentim, até você acertou o seu retorno à Goiânia em cores diferentes, né? Vermelho e preto. E muita gente até ali antes da sua chegada comentou, será que Adson Batista presidente e Jair Ventura será um casamento que
vai dar liga, que vai ter tempo de duração, até porque aqui havia uma média de pelo menos 72 dias trabalhados pelos profissionais aqui no clube mas tem aquela questão de personalidades, né? Você é um cara muito autêntico, o presidente é um cara também muito autêntico, né? Um cara muito convicto, personalidade forte, às vezes até um pouco sem filtro. Como é que está sendo o seu dia a dia? Como é que está sendo trabalhar com o presidente Adson Batista aqui no Atlético? E aproveitando, falando dessa estrutura aqui, que todo mundo que chega aqui elogia bastante. A estrutura é fantástica. Eu não era conhecedor, fiquei tanto tempo aqui do lado e não conhecia, não tinha vindo aqui ainda nenhuma vez, nem com outras equipes para treinar. Então, assim, sobre o Atlético Goianiense, o Adson é um clube que o futebol muito todo se fala, sabe? Então a gente sabe das condições que ele dá aqui para trabalhar, essas excelentes condições, paga, né, em dia todas as suas contas, isso é importante, que você tem jogadores tranquilos, você tem que se preocupar mais com o campo e bola. É um cara que está aqui agora, é um cara que está aqui todos os dias, então assim, não tem aquele telefone sem fio, não sabe como é que as coisas chegam lá em cima. Ele está aqui, ele sabe de tudo, ele vê teus treinos, ele conversa com a gente. Então é mais fácil de lidar. Eu acho que assim é mais fácil de lidar. Eu sei da maneira, lógico que os resultados estão nos ajudando a ter esse bom casamento, mas eu acredito que a gente vai construir uma situação de respeito e amizade, porque ele é que nem eu. Ele fala olhando nos olhos, ele fala a verdade, ele não tem fofoquinha, não tem historinha, o que ele gostar ele vai falar e eu também vou falar. Então eu acho que a gente já estamos nos entendendo muito bem, mas eu acho que mesmo que daqui a algum tempo, um tempo muito longo, a bola pare de entrar por um momento, eu acho que essa nossa conexão não vai acabar, porque a gente tem respeito um pelo outro, a gente se identificou, é verdade, acho que ele mesmo já disse isso, sabe? Bateu, aquela coisa bateu assim, lógico que daqui a pouco, de repente, ele vai falar alguma coisa do time, que é normal, mas eu também não vejo, a coletiva, então dificilmente eu não vou saber, a não ser que vocês me contem, então eu procuro não assistir, mas respeito porque ele é o nosso patrono, né? Ele é o nosso presidente, ele está acima de todos nós, eu sou empregado e trabalho para ele, inclusive, mas vou fazer de tudo para ficar o mais longevo possível com essa boa relação, com esses bons resultados, que com certeza facilita, né, isso tudo. De mim, sou um cara extremamente competitivo, vou querer estar sempre levando o Atlético para o melhor lugar possível e que a gente possa conseguir juntos aí esse acesso para a gente marcar um nome, né, no clube, que é o mais importante, com mais um grande trabalho e essa estrutura toda voltando para onde tem que ser, que é a Série A. Né? Não pode o time com a estrutura que tem, né, jogar uma Série B. Então, assim, a gente vai fazer no máximo, faltam aí 9 decisões para que a gente possa conseguir esse acesso. Bate-papo tá bom, mas daqui a pouco você tem que comandar a rapaziada ali, tem Ceará pela frente, uma última minha aqui. Falando do dia a dia, do jogo a jogo. Mais uma final, decisão contra o Ceará, um time que era cotado no início da Série B como um favoritaço, mas que está com 1% de possibilidade de acesso à Série A. E, por outro lado, um Atlético que vive o retorno espetacular. Como é que tem que chegar esse Atlético para essa final do próximo domingo? Estamos sem o artilheiro Gustavo Coutinho. Você fez ali, pelo menos no treino de ontem, algumas mudanças na defesa e também no meio, e também no ataque. Como é que a gente pode esperar esse Dragão aí para buscar 3 pontos lá no Nordeste do país? O Dragão sendo o Dragão do retorno todo. Tivemos 2 derrotas em 10 jogos, não é o que nós queríamos, mas 6 vitórias. Temos muito mais vitórias do que derrotas e vamos buscar a mesma coisa. Conseguimos importantes vitórias fora de casa, em casa estamos invictos, né? Respeitamos demais a equipe do Ceará, concordo com você. Se você olhar o elenco do Ceará antes da competição, você fala, caramba, o Ceará já subiu, né? E eles oscilaram na competição, assim como a gente também, que temos um excelente elenco e oscilamos também. Mas eles estão em busca desse retorno espetacular também, nós estamos fazendo. Então a gente não pode deixar cair, a gente não pode ter uma derrota nesse momento que vai nos atrapalhar. Então a gente vai respeitar eles, mas vamos buscar o gol a todo momento, vamos buscar a vitória a todo momento, para que a gente possa, no final da rodada, conseguir entrar definitivamente no G4, que a gente está chegando e os times estão conseguindo escapar. A gente está tentando pegar e eles estão escapar, mas respeitar a equipe do Ceará, que é uma equipe muito forte, mas que a gente possa conseguir os 3 pontos lá e ficar mais próximo do G4. Jair, sucesso. Obrigado. Tá? Muito trabalho para vocês, né? Que
todo o planejamento que você fez desde a sua chegada até a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B seja aí com sucesso entregue, né? Que você dê essa alegria ao torcedor rubro-negro e que você tenha muito sucesso na sua carreira aqui ou qualquer lugar que você estiver, tá bom? Obrigado pelo carinho. Um abraço. Então, gente, Jair Ventura, filho de Jairzinho Furacão da Copa, mas ele é conhecido mesmo por ser um dos grandes nomes do nosso futebol brasileiro como treinador e também como pessoa, gente finíssima, falando aqui com exclusividade com as feras do esporte da Rádio Band News FM Goiânia. Valeu, até uma próxima.